Graça e paz, meus queridos, nós estamos aqui para continuar a nossa matéria de dons e talentos e vamos continuar agora dizendo que existem 3 listas de dons espirituais. Você sabia que a Bíblia fornecia 3 listas de dons? Os dons de Cristo, os dons de Deus e os dons do Espírito Santo. E é tudo 3 em 1. Deus ele é uma coisa só. Ele é um Deus único, uno, né? Só que ele se divide em 3 pessoas distintas, mas é um Deus apenas. Tá? Para você entender e ficar claro, observe na sua tela, por favor. Tudo que existe na criação, existem leis que não mudam. E tudo que Deus faz, ele fez 3 em 1. Observe que o tempo ele é passado, presente e futuro. 3 em 1. Observe que o espaço é largura, altura e profundidade. 3 em 1. A base da matéria, que são os átomos, são prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. O estado da matéria, pessoal, é sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. A música, por exemplo, é harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. A pessoa, nós, somos corpo, alma e espírito. 3 em 1. O térmico, para a gente acabar aqui, quente, morno e frio. 3 em 1. Volta para mim aqui, olha só. Tudo que Deus faz, ele fez 3 em 1. E você sabia que até em relação aos dons, também é 3 em 1? Olha que interessante isso. Então vamos já mergulhar aqui nesses dons. O primeiro, pessoal, só para a gente situar, e no decorrer da matéria nós vamos focar em cada um deles. Agora eu quero só que você visualize essas 3 listas, ok? E depois nós vamos nos aprofundar em cada item dessa lista que vai ser muito proveitoso para nós. Olha só, os dons de Cristo. Vamos lá. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, vai dizer o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Então, os dons de Cristo são chamados de dons da graça, ou dons ministeriais. Então, você vai usar a palma da sua mão para fazer o seguinte: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Qual é o dedo mais grosso da mão, coluna e firmeza da verdade, e o dedo que consegue alcançar todos os outros dedos? O apóstolo. O apóstolo consegue abranger todos os outros. Qual é a pessoa que aponta e diz assim diz o Senhor? O profeta. Qual é o dedo da sua mão que vai mais longe? É o evangelista, aquele que alcança lugares que ninguém consegue ir. Evangelista. O dedo que carrega a aliança é o pastor, tá? É o pastor. E o menorzinho, o mestre. Por que o menorzinho? Porque o mestre, ele cuida das minúcias, ele cuida do detalhe, ele cuida daquilo que ninguém está cuidando ou percebe aquilo que ninguém está percebendo. Então é o mestre. Então, usando a sua mão, você que está assistindo essa aula, por favor, faça apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres ou doutores. Tá? Esses são os dons de Cristo. E os dons de Cristo somos nós. E para você entender melhor, eu desenhei. Observe então agora a tela. Olha só, pessoal. Os dons ministeriais são habilidades e talentos dados por Deus para edificar e fortalecer a comunidade cristã, promovendo o crescimento espiritual e a unidade do corpo de Cristo. Esses dons são essenciais para o funcionamento saudável e eficaz da igreja, cada um desempenhando um papel vital na missão de programar o evangelho e servir ao próximo. E dos dons de Cristo, você é o dom. E aí o que eu fiz? Eu coloquei automóveis desses que todo mundo conhece para dizer que você é o dom. Utilizaremos a seguir como analogia um automóvel popular para cada dom ministerial. Essa forma será muito mais fácil de entendermos o funcionamento de cada um. Então vamos lá. Olha só, pessoal, os dons de Cristo, dons ministeriais, o primeiro é o apóstolo, que são líderes enviados por Deus com uma comissão específica para estabelecer e fundar tendências. Além de equipar e treinar líderes, eles têm uma visão global e são pioneiros na expansão do reino de Deus. E o apóstolo agora é um gol. Já o profeta são mensageiros inspirados por Deus que trazem palavras de encorajamento, exortação e revelação para a comunidade. Eles têm a capacidade de discernir e interpretar os desígnios divinos. Também devemos levar em consideração que a maior profecia é a palavra de Deus. E o profeta aqui, ele vai ser um celta. Olha agora, evangelista. Eles possuem um chamado especial para proclamar o evangelho a todas as pessoas, levando-as ao encontro pessoal com Cristo.
são apaixonados por alcançar perdidos e promover a evangelização em lugares remotos ou onde poucas pessoas conseguem chegar. E eles são um páreo fire. Já os pastores, pessoal, são guias espirituais e cuidadores dos rebanhos de Deus. Têm um coração compassivo para orientar, aconselhar e fortalecer em apoio espiritual e emocional para os membros da igreja. A principal atribuição do pastor é cuidar de pessoas, pois são eles que carregam com Deus essa aliança. E os pastores aqui é um Corsa Wind. E o mestre são especialistas na interpretação do ensino das Escrituras, possui o dom de transmitir de forma clara e compreensível o conhecimento das verdades bíblicas, aprofundando a compreensão da palavra de Deus. São os principais responsáveis em combater as heresias pregadas entre o povo. E o mestre Misericórdia está representado pelo Peugeot. Aí eu pergunto assim, esse carro me leva para qualquer lugar? Leva. Mas esse carro aqui é básico, não tem roda, direção, não tem ar-condicionado, não tem som, trava, airbag, não tem nada. Ele vai levar até o destino, mas a viagem vai ser muito difícil, muito desconfortável. E aí que vem agora, pessoal, os dons de Deus. Observe na sua tela, por gentileza. Romanos 12, do 6 ao 8, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E observe, pessoal, então os dons de Cristo são 5, os dons do Pai, os dons de Deus, são 7. Profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e misericórdia. Então tem alguns dons aqui que vocês vão olhar e vão dizer, eu não sabia que isso era dom, mas é. Então os dons de Deus são 7. E observe a sua tela novamente, por gentileza. Capítulo 12 de Romanos apresenta uma rica explicação sobre os dons de Deus, que o Pai concede aos membros do corpo de Cristo. São 7 dons que refletem as características e talentos específicos necessários para o funcionamento harmonioso e eficaz da igreja. Esses dons podem chamar de acessórios que capacitarão os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, e desenvolver melhor as suas atribuições. Tudo isso, pessoal, é para a edificação do corpo de Cristo. E olhando a sua tela, o que eu fiz? Eu peguei os 7 e coloquei como se cada um deles fosse um acessório que vai equipar aqueles carros lá. Então vamos lá. A profecia eu coloquei que é uma roda de liga. O ministério, MyLink, som. O terceiro, ensino, eu coloquei que é um airbag. O de exortar, eu coloquei trava e vidro. Já o repartir, eu já coloquei uma direção hidráulica. O presidir, ar-condicionado. E o misericórdia, banco de couro. Olha que coisa legal. Mas observando a sua tela, imagine só. 30 mil reais custa esse carro básico, sem nada, sem direção, sem ar, sem roda, sem nada. Só que se eu for querer colocar todos esses acessórios nesse carro, ele vai custar 20 mil reais a mais, ou seja, 50 mil. É claro que tudo isso aqui, pessoal, é hipoteticamente, tá? Então, o Gol, e que hipoteticamente custa ali 30 mil reais, teria o valor alterado se caso esses acessórios fossem adicionados a ele. Agora é o seguinte, volta aqui para mim a câmera, por gentileza, e vamos pensar o seguinte. Um carro básico desse aqui, na nossa hipotética, ele custa 30 mil. Mas se ele for com esses acessórios, roda, som, direção, trava, airbag, banco de couro, ele vai custar mais caro. Ele vai custar 50. Então é um exemplo bem simples para você entender. Você é o carro. Agora, sua viagem, você vai chegar lá. Só que a sua viagem vai ser ruim. Agora, você quer melhorar a sua viagem? Quero. Você está disposto a melhorar essa viagem, ter mais conforto, ser uma viagem muito mais gostosa? Sim. A pergunta que fica é, você está disposto a pagar o preço para que essa viagem
aconteça dessa forma, para você ter esses acessórios, é isso. Então, imagine, os dons de Cristo, você é o dom, e os dons de Deus são os acessórios que vão melhorar você. Então, vai vir habilidades, vão vir acessórios que vão fazer você desenvolver muito mais. Mas a questão é, tem um preço a ser pago. Jesus já pagou o preço maior. Você quer ter esses dons? Jesus chega a dizer que você pede e não recebe porque você pede mal. Então, e aí? Você está disposto a receber esses dons e a pagar, arcar com o preço para tê-los? Que preço é esse? Não é dinheiro. É jejum, é oração, é auto-renúncia, porque quando você quer um dom desse, você tem que se auto-renunciar para que o Senhor seja visto em você, para que Ele seja glorificado através da sua vida. Isso aqui é um ponto fundamental, tá? E aí, pessoal, depois disso, olha como é que fica o carro. Depois que você pega o carro básico e coloca as coisas ali, o carro fica bonito. Quando falamos sobre os dons de Deus, poucas pessoas percebem a importância de tê-los. O carro popular, sem nenhum acessório, consegue levar você até o destino final. Porém, a viagem será muito mais difícil e desconfortável. Porém, se você estiver disposto a pagar um preço maior que o normal para ter esses acessórios, sua viagem será muito mais tranquila e confortável. Ou seja, os resultados pelo caminho serão os melhores possíveis. E aí, pessoal, nós vamos observar agora a terceira lista de dons para a gente encerrar esse bloco e mostrar para vocês que é possível. A terceira lista de dons, eu já falei dos dons de Jesus, já falei dos dons de Deus, agora a do Espírito Santo, que eu chamo de ferramentas para a edificação dos santos. 1 Coríntios 12, do 8 a 10, diz o seguinte: porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação dessas línguas. Então, os dons do Espírito Santo, melhor dizendo, são 9. De Jesus 5, de Deus 7 e do Espírito Santo 9. Que é palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. E aí, observando aí na sua tela, olha como eu separei aqui para você. Então, os 9 dons do Espírito Santo são catalogados como ferramentas para que você trabalhe dentro do Evangelho do Reino de Deus. Então, eu coloquei palavra da sabedoria, uma furadeira, palavra do conhecimento, uma trena, uma chave de fenda, fé, um alicate de corte, cura, um nível de mão, operação de maravilhas, um martelo, profecia, o discernimento de espírito é um esquadro, o serrote é variedade de línguas e a chave inglesa, interpretação de línguas. Você já tentou fazer algum tipo de serviço na sua casa? Por exemplo, colocar um prego na parede sem martelo, tendo que usar um alicate ou cabo de uma chave de fenda? Você pode até conseguir colocar esse prego, mas vai ser muito difícil. E você ter que improvisar a ferramenta para fazer um serviço, para fazer uma obra, é muito ruim. E aqui está o fato de vir os dons do Espírito Santo, que são essas ferramentas necessárias para que você execute uma obra maravilhosa. Só que você, para conseguir esses dons, você precisa entender o que eles são. É muito interessante. Observe na sua tela, você passa na frente da casa de alguém e vê esse monte de mato aí. O que vai acontecer? Eu tenho uma ideia. Eu vou passar ali no depósito, eu vou comprar uma enxada e vou dar de presente para ele. E aí você dá a enxada para o seu amigo. Em vez de seu amigo pegar essa ferramenta e ir capinar aquele mato, o que ele faz? Ele põe na moldura na sala para dizer: olha que eu ganhei, que presente maravilhoso. Esse presente foi dado, mas não é para ficar pendurado, inútil, é para ser usado, tá? Então, os 9 dons do Espírito Santo são para os servos de Deus, como um verdadeiro presente. São ferramentas que podemos utilizar para trabalhar dentro do reino de Deus. Como já estamos utilizando uma analogia de automóveis, prosseguiremos nessa temática para completarmos o nosso entendimento. E aí, pessoal, para você ter ideia, os dons do Espírito Santo, eles são divididos em 3 classes. Observe que dentro dos dons que nós lemos das 3 listas, não tem dom de visão e revelação.
mas dom de visão e revelação são formas que o dom de palavra do conhecimento, por exemplo, se demonstra. Então, o dom de palavra do conhecimento, ele se manifesta através de sonho, visão, revelação e intuição. Então, você tem uma intuição, ou você tem um sonho, ou você tem uma revelação, ou uma visão, e aí você fala. Mas não é isso o dom. O dom é palavra do conhecimento que se manifesta dessas formas. Sonho, visão, revelação e intuição. Tá? Então, pode acontecer dessas formas. Mas a gente classifica em 3 categorias. São 9 dons, 3, 3 e 3. A primeira gama que a gente chama, observe a sua tela, por favor, é a gama de revelação. Então, são 3 dons espirituais que estão na gama da revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Revelação não é o dom, é a forma. Tá? A outra classe são os dons de poder, que é fé, curas e operação de maravilhas. E a outra classe é os dons de elocução, que são falados, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. Ou seja, meus queridos, nós vamos parar um pouco por aqui, mas que fique muito bem claro para você. Existem 3 listas de dons na Bíblia. Os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Tá? Esses dons, nos dons de Cristo, você é o dom. Os dons de Deus são acessórios que vão equipar você. E os dons do Espírito Santo são ferramentas para você utilizar na obra. E assim todo mundo ganha, todo mundo é edificado e o nome do Senhor é glorificado para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, espero que você esteja gostando e até a próxima aula. Deus abençoe.